Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Kramer Dias Sociedade de Advogados. Hoje eu vou explicar para vocês quais são as grandes vantagens de você estar numa reunião societária, de uma reunião de negócios, com um advogado acompanhando você naquele ato. Pessoal, o advogado ele pode representar você não apenas em atos judiciais da procuração ad judicia, mas também a ad judicia et extra, que são as procurações que permitem que você fale, que o advogado fale protegendo os interesses do cliente nas mais diversas reuniões e âmbitos. Então o advogado pode te representar numa reunião onde você não tem uma capacidade de se expressar bem, se você tem alguma limitação, você pode encaminhar o advogado para lhe representar. O advogado é um representante não só em juízo, ele pode ser um representante nos mais diferentes âmbitos e, portanto, ele tem algumas vantagens. E eu vou explicar por que essas vantagens. Primeiro de tudo, a gente percebe que aquele que não é iniciado nas letras jurídicas, aquele que ainda não descobriu como que funciona o direito, aquele que não é advogado profissional, ele não sabe, muitas vezes, uma série de elementos. Então, por exemplo, ele não sabe qual é o órgão correto que ele deve se direcionar. Então, ele não sabe como falar para a pessoa exata. O segundo ponto, ele não sabe o que não deve ser dito, que muitas vezes o silêncio é de ouro e a palavra é de prata. Então ele se expressa demais e acaba falando coisas que vão prejudicar ele, que ele não era obrigado a falar. Muitas vezes ele não sabe o que deve ser dito, que é o famoso, você não perguntou. Então quando o advogado está atendendo o cliente, está conversando com o cliente numa consulta, ele extrai do cliente informações que às vezes o cliente achava que não era relevante e era fundamental. Então o cliente às vezes fala o que não deve e deixa de falar o que é necessário. E a função do advogado é direcionar o cliente para que ele saiba qual informação é importante e qual informação é irrelevante. E mais ainda, qual informação é prejudicial a ele e ele não é obrigado a falar, então ele, portanto, não precisa expor esse tipo de informação e também informações que podem ser mal interpretadas, que são piores. Então, não é só o que falar e o que não falar, também é com quem falar e quando falar. E mais ainda, é importante você saber, dentro desse diálogo, o modo de falar. Quando a gente está envolvido numa relação, a gente tem muito estresse. Essa carga de estresse ela é muito alta e acaba gerando uma dificuldade de comunicação. Essa dificuldade de comunicação pode incorrer no erro de falar muito, falar o que não deve, falar o que não precisa. O advogado, portanto, ajuda a peneirar essas informações e fazer a representação. Então, recomendo que em situações delicadas você possa colocar um advogado, um profissional, em outros âmbitos que não só no judiciário. Você pode colocar numa reunião de condomínio, numa assembleia de condomínio, você pode indicar o advogado numa reunião ou numa assembleia de credores, numa assembleia estou falando aqui do caso de falências, O advogado pode acompanhar também nos problemas societários, onde nós temos todos aqueles grupos de sócios que disputam entre si algumas visões, alguns aspectos da pessoa jurídica da empresa e, portanto, o advogado pode fazer o direcionamento nesse âmbito. E, além disso, o advogado pode fazer redação de diferentes documentos. Muitas pessoas acham que o advogado fica adstrito à petição, mas isso é um equívoco, porque o advogado pode redigir a petição, a denúncia, a notificação, a contra-notificação, ele pode redigir o contrato, ele pode redigir o distrato, ele pode redigir o acordo. Então, nós temos várias possibilidades de redação e o advogado que faz um documento, ele auxilia a evitar problemas futuros. Então, é muito interessante que você procure um advogado não apenas quando você já tem um litígio formado, mas sobretudo quando você tem um potencial litígio, uma situação delicada na qual você possa eventualmente perder a razão, falar de maneira errada, falar na hora errada, falar de maneira que possa lhe gerar mais problemas do que aqueles que você já tinha a princípio. Então a recomendação que eu faço para vocês é essa, de como a gente pode trabalhar com o advogado. A gente percebe que muitas vezes as pessoas acreditam que o advogado só começa o trabalho a partir do momento que há o ajuizamento da demanda, e isso não é verdade. O direcionamento é fundamental, o cuidado com esse atendimento é fundamental e saber qual a melhor informação possível para esse caso. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma breve descrição de como funciona o trabalho do advogado para aqueles que não têm vivência. Quem já tem, obviamente, não precisa disso. Então, portanto, é só para a gente entender
que o advogado transcende muito mais, né? Ele transcende, ele vai muito mais, né? Ele vai além do mero processo do peticionamento. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.